Olá, sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje é para você que acabou de terminar a faculdade de artes visuais e agora é um arte educador e deve estar se perguntando: ok, acabei a faculdade, graças a Deus, e onde eu trabalho? Quais são as possibilidades de trabalho que eu tenho? Eu vou te falar então. Eu vou comentar algumas coisas com vocês muito importantes, até porque eu também passei por isso, né? Eu também sou arte educador e eu acho que eu posso te ajudar muito nesse sentido. Então, vamos lá. Mas primeiro, eu me chamo Will Barros, eu sou professor de arte, sou desenhista. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. E esse papo é para você porque é muito importante. Eu sei que você está na dúvida, porque eu também estive com a mesma dúvida, né? A gente passa 4 anos na faculdade, termina o curso e se pergunta: e agora? Onde eu trabalho? E aí, esse vídeo aqui é basicamente para quem fez artes visuais na modalidade licenciatura, mas também serve, de certa forma, para quem fez bacharel, tá? Então, vem comigo. O primeiro ponto, o primeiro lugar onde você vai trabalhar, onde vão te falar que você vai trabalhar, né, são nas escolas e nas instituições de ensino. E perceba que essas escolas podem ser públicas ou privadas, né? As públicas são estaduais e municipais. E para você ingressar nessas duas modalidades, tanto públicas quanto privadas, você precisa passar por um processo de concurso no caso das escolas públicas. Então, para que você entre nas escolas públicas, tanto estaduais quanto municipais, você vai precisar sim prestar uma prova de concurso. Mas calma, calma. É fácil. Se você teve uma formação sólida, se você teve uma boa formação, vai ser tranquilo para você passar. Tá? Vai ser muito tranquilo. Nas instituições privadas, você não precisa disso. Porque você é contratado ou não a partir de uma análise de currículo, né? De uma análise do teu currículo, e aí a escola te contrata ou não. Agora, perceba quais são as vantagens de se trabalhar numa escola ou instituições de ensino. A primeira vantagem é a estabilidade do emprego, principalmente se for em escola pública, porque em escola pública você será funcionário público, portanto não será mandado embora, tá? Claro, tem alguns casos que você sim pode ser exonerado, né? Mas isso é em casos muito extremos, tá? No geral, você não é mandado embora, você tem uma estabilidade. Nas escolas particulares, por outro lado, você pode ter uma certa estabilidade, mas não é tanta quanto a escola pública, tá? Claro que tem escolas particulares e escolas particulares de vários níveis. E aí você pode ter uma estabilidade ou não, mas certamente na escola pública a sua estabilidade é muito maior. Outra vantagem é o contato direto com os alunos, que esse contato vai promover o quê? O desenvolvimento artístico, tanto seu quanto dos seus alunos. Então, este contato direto, né, visceral praticamente com os alunos, confere a você uma formação artística melhor e aos alunos também, né? Porque a sala de aula é um ambiente de troca de informação constante. A terceira vantagem é a possibilidade que você tem de desenvolver projetos pedagógicos a longo prazo. Sim, se você consegue ficar numa escola, em uma mesma escola, tá? Durante 3, 4, 5 anos, obviamente você consegue, se você quiser, desenvolver um projeto de médio e longo prazo, tá? É claro que tem sistemas de ensino, tem municípios nos quais é muito difícil você continuar numa mesma escola há muitos anos, né? Muito tempo. Outros, no entanto, você consegue ter uma continuidade. E esta continuidade fará com que você possa desenvolver projetos a longo prazo, a médio prazo, tá? Agora, nem tudo são flores, nem tudo são vantagens. Quais são as desvantagens? É justamente os salários que são variáveis, né? E muitas vezes abaixo do que você espera. Por que são variáveis? Considerando a escola pública, você tem um piso salarial. Na escola particular, não. Porque existem várias escolas particulares, né? De vários níveis. E todas elas são muito diferentes entre si. Então você pode ter um salário muito alto ou muito baixo, ou um salário médio. É muito difícil saber, tá? Mas a principal característica é que o salário é muito variado, tá? Ele é muito variável. A segunda dificuldade é a infraestrutura. E pode ser limitada, tá? Na escola pública é bastante limitada,
nas escolas particulares também são. Porque você considerar que tem escolas particulares de vários níveis, né? De vários níveis de poder aquisitivo mesmo, né? De organização material, de organização pedagógica. Então, você pode ter sim uma limitação em relação à infraestrutura, tanto escolas públicas quanto escolas particulares. Geralmente, essa limitação, né, infraestrutural acontece muito mais em escolas públicas, tá? Mas, na particular, você também pode ter. Entenda que isso é uma dificuldade que você pode enfrentar durante o exercício do seu cargo, tá? Outra coisa é a necessidade que você terá de conciliar, né, a tua criatividade, as tuas ideias, a um currículo rígido, engessado, né? Porque sim, você precisa fazer o teu planejamento anual, a tua sequência didática, né, vinculada à BNCC. Sempre tem que estar assim. E esses documentos, inclusive a BNCC, a LDB, entre outros, né? E esses documentos podem deixar a tua prática mais engessada. E aí eu te falo que você precisa ser adaptável, você precisa ser maleável, para que você consiga, mesmo a partir dessa perspectiva, você consiga desenvolver um bom trabalho. Beleza? Então, dificuldades, vantagens a escola pública tem. E é a primeira possibilidade a qual você é apresentado quando você se forma em artes visuais. Agora, o segundo lugar interessante que você pode trabalhar são os museus e os centros culturais. E a primeira vantagem do museu é um ambiente culturalmente rico, inspirador. Imagina, cara, você vai ficar o dia inteiro pensando em arte, respirando arte, produzindo projetos, né? Então esse ambiente é culturalmente muito rico. E essa riqueza cultural te inspira, né? Então essa é a primeira vantagem de se trabalhar no museu. A segunda vantagem é um contato com diversos públicos e temas artísticos. Sim, porque museus, centros culturais recebem muita gente de vários lugares, de várias formações culturais, né? Então o seu contato com esse público vai te estimular a produzir mais. E você também vai estar em contato com temas artísticos diversos, né? Você pode ter música, dança, teatro. Nas artes visuais você pode ter fotografia, pintura, escultura, assemblagem, e uma série de instalações e uma série de outras coisas. Então olha que ambiente rico. Tem mais vantagem? Tem. A próxima vantagem é a liberdade criativa que você tem de elaborar, de criar atividades interativas e educativas, né? Você pode criar muita atividade interativa, e isso é muito interessante dentro do campo das artes visuais, e também pode ter muita atividade educativa. Olha que interessante. Mas claro, tem dificuldade? Tem. E a primeira dificuldade é que esses empregos em museus e centros culturais geralmente são empregos que são temporários, ou são empregos a partir de projetos, né, que duram 6 meses, 1 ano, 2 meses. E aí você pode me falar com toda a razão do mundo, mas espera aí. Eu posso ser recontratado? Pode. Mas o que eu estou falando é que geralmente são empregos temporários e por projeto, em museus e centros culturais. A segunda desvantagem é a alta competitividade em relação às vagas, a alta concorrência, né? Às vezes são 1 vaga, 2 vagas, é muito difícil trabalhar em museu. Aliás, é uma vontade minha, mas eu sei que é muito complicado e eu estou te passando isso, tá? É a segunda desvantagem. A terceira desvantagem, ou dificuldade, de se trabalhar em um museu, em um centro cultural, é a dependência em relação a financiamento público ou privado, para que você consiga realizar os projetos, os programas. Por isso que às vezes você pega um contrato de 1 ano, e se esse financiamento acabar ou não tiver, o teu contrato é encerrado. O teu projeto é encerrado. Né? Percebe como uma dificuldade está ligada à outra? Tá? Então tudo tem vantagens e desvantagem, você precisa ver o que é melhor para você. Mais uma possibilidade para você, arte educador recém-formado, é trabalhar em ateliês e escolas de arte. E essa parte é muito da hora. Sabe por quê? Eu também quero ter um estúdio, eu quero ter um ateliê, eu quero ter uma escola de arte. E temos algumas vantagens, né? A primeira delas é a autonomia que temos para criar e ministrar os nossos cursos. Numa escola de arte, num ateliê, a gente tem a liberdade de criar os cursos que a gente quiser, cara. Desenho, pintura, fotografia, né, música, dança, teatro, por aí vai.
temos essa liberdade, tá? É claro que se o ateliê ou a escola de arte não for nossa, a gente tem alguns parâmetros para a criação desses cursos, né? Não é totalmente livre, porque tem que estar de acordo com o plano pedagógico, né, dessa escola, desse ateliê. Mas ainda assim, temos muita autonomia para fazê-lo. Agora, se o ateliê é nosso, a escola é nossa, aí autonomia total, tá? A segunda vantagem é a possibilidade de se trabalhar com pessoas que estejam realmente interessadas em estudar arte, interessadas em desenho, interessadas em pintura. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, na escola, nem todo mundo que ali está tem interesse em aprender arte, tem interesse em estudar arte ou gosta de arte. Essa é uma realidade, tá? Que você vai encontrar quando se você trabalhar em escolas. Você perceberá que nem todo mundo quer aprender arte. Em ateliês e em escola de artes, a galera vai para aprender, né? O pessoal que lá está foi porque quer realmente estudar. Isso é uma grande vantagem, porque você se desenvolve, você trabalha mais feliz, você consegue fazer uma aula mais produtiva, né? Você consegue alcançar melhores resultados. Isso não tem preço. A terceira vantagem é um ambiente exclusivamente voltado à produção artística. Pensa num ateliê, né? Não tem outra coisa que divida o foco, a atenção. O foco, a atenção, é a produção artística. E exclusivamente o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o foco está na produção artística. Isso é enriquecedor tanto para os alunos quanto para o professor. Pensa nisso, que interessante que é isso, né? Agora, de novo, nem tudo são flores. Temos dificuldades, tá? E a primeira dificuldade é a insegurança financeira. Porque tanto no ateliê quanto na escola de arte, a gente depende do quê? Do número de alunos para manter, né? Dependemos do número de alunos. Então, se você vai abrir o seu ateliê ou sua escola de arte, a insegurança financeira, ela estará presente sempre, porque você depende da quantidade de alunos que você tem para manter o teu projeto. E aí vem a segunda dificuldade. Se você vai abrir o seu ateliê, se você vai abrir a sua escola de arte, tem a segunda dificuldade. Qual seja? Porque você vai ter que ter outras habilidades, por exemplo, administrativas, habilidade de gerenciamento de grupo, né? Porque você vai precisar administrar a sua escola, gerenciar o teu grupo. Você vai ter que ter habilidade de marketing para você captar alunos, para você divulgar a escola, divulgar os cursos, os workshops, as mentorias, enfim. Então você tem que ter outras habilidades que não apenas artística. Uma terceira dificuldade, e essa acaba brecando todo mundo, inclusive eu, que é os altos custos iniciais para montar um ateliê ou montar uma escola de artes. Porque sim, para montar uma escola, você precisa, se você não tem espaço, você vai ter que alugar um espaço, você vai ter que comprar todo o maquinário. Aliás, maquinário não, desculpa, os móveis, né, mesa de luz, né, para deixar do jeito que você quer. Além do que, você vai ter que ter um capital para você manter a escola por um tempo até os alunos começarem a chegar. Isso demora muito. Então, esse alto custo, você também precisa pensar se você está se formando agora em artes visuais e a sua intenção é trabalhar é montar o seu ateliê, é montar a sua escola de arte. Então, pensa nisso. E o quarto ponto, pessoal, são as ONGs e os projetos sociais. Sim, você está acabando a faculdade aí? É arte educador? Você pode trabalhar com ONGs e com projetos sociais. Tem vantagens, tem dificuldades ou desvantagens, né, se você assim preferir. E começando pelas vantagens, tem um impacto significativo nas comunidades carentes ou nas comunidades em geral que essas ONGs atendem. Então o impacto é muito grande, né? Você levar a cultura, você levar a arte, você levar o novo, o diferente, a diversidade para essas comunidades tem um impacto que às vezes você nem percebe qual é esse impacto de tão interessante, de tão profundo que é. Então essa é uma das vantagens. A outra vantagem é a liberdade para abordar temas sociais, culturais, que são relevantes para aquela comunidade, que vão, de uma certa forma, mudar a perspectiva dessas pessoas, fazer com que elas pensem diferente, desenvolver o senso crítico das pessoas dessa comunidade. Então, a outra vantagem é essa questão da abordagem temática, social, cultural, histórica, artística. Então, tem tudo isso. A terceira vantagem é o sentimento de realização pessoal quando você
promove uma ação social, né? Às vezes você até nem ganha dinheiro, ou quando ganha, ganha pouco. Mas a realização, às vezes, não tem preço. Né? Aquele sentimento bacana que você vai fazer um trabalho, você volta para casa puta feliz da vida. É isso, né? Agora, claro, como tudo tem desvantagem. E a primeira desvantagem, muitas vezes, é o baixo orçamento para materiais e para remunerar as pessoas que trabalham nessa ONG, nesses projetos sociais. Muitas vezes não tem. Muitas vezes não se consegue apoio público, tampouco se consegue apoio privado, né? E aí esses projetos não acontecem por conta do baixo orçamento. Ou quando acontecem de forma limitada. Isso é muito triste, porque isso impede muitas vezes que projetos bons aconteçam em determinadas comunidades. Muito triste. Segunda desvantagem é a necessidade constante de buscar parcerias e financiamentos públicos ou privados, né? Porque senão tudo para. Se você não encontra financiamento ou parcerias, você não tem um orçamento com o qual você consiga manter o projeto. Perceber como uma dificuldade está necessariamente ligada à outra? E aí, a terceira desvantagem é o trabalhar em contextos vulneráveis. E por que é dificuldade? Porque tem o peso emocional, tem a carga emocional, né? Isso é muito forte. Então você precisa considerar também que muitas vezes você vai trabalhar numa comunidade extremamente carente. Isso pode ser muito ruim. Isso pode te deixar triste, deprimido. Ou seja, o peso emocional é muito grande, né? Mas ainda assim vale a pena trabalhar em ONGs, em projetos sociais, né? Eu, por exemplo, trabalhei muitos anos atrás em um projeto social aqui da minha região. Eu ganhava pouquíssimo. Na verdade, nesse projeto, eu trabalhei com um amigo. Eu ganhava pouco. Mas, cara, eu gostava muito. Porque gratifica, né? Pensa nisso, hein? O quinto espaço que você, arte educador, pode trabalhar são espaços de saúde e bem-estar. Sim, hospitais. Boa, pensou bem, hein? Hospitais. Tem vantagens, tem desvantagens. E uma das vantagens é quando você utiliza a arte para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Olha que bacana, quando você leva a arte e ela tem uma função social, que é trazer vida às pessoas, deixar a vida das pessoas mais colorida, melhores, né? Esse é um ponto fundamental. A segunda vantagem é a possibilidade de trabalhar em áreas como, por exemplo, arte-terapia, terapias ocupacionais, por aí vai, né? A terceira vantagem é a crescente demanda por atividades em contextos de saúde, por exemplo, em hospitais, né? A gente vê que tem grupo de artistas que trabalham em alas dos hospitais, por exemplo, centro oncológico, nas unidades oncológicas, né, melhor dizendo, entre outras áreas dos hospitais, tá? Então é uma possibilidade que você tem, é uma vantagem. Agora, as dificuldades, você não pode ter apenas a formação em artes visuais. Você precisa ter a formação em áreas adicionais. Por exemplo, que eu citei lá em cima, arte-terapia, né? Então você pode fazer uma pós-graduação em arte-terapia ou áreas relacionadas, tá? A segunda dificuldade dessa é os salários que podem ser muito abaixo do que você espera, do que você ou eu esperamos, tá? Mas isso é uma questão muito pontual, tá? Mas você precisa saber que os salários podem ser baixos. Uma terceira dificuldade é o trabalho emocionalmente é muito intenso, né? Muito duro, é muito pesado, porque você vai trabalhar com pessoas, com pacientes em situações extremamente delicadas, né? Então você precisa saber que o trabalho é muito pesado em termos psicológicos, em termos emocionais, tá? Mas é uma boa o trabalho em espaços de saúde e bem-estar. De repente é o que você procura para dar sentido à sua vida. Nunca se sabe. O sexto ponto, rapaziada, é no setor privado e empresas. Sim, você pode trabalhar no setor privado e empresas. E as vantagens são, os salários são geralmente mais altos, aí você você precisa trabalhar com inovações, né, e ser criativo para trabalhar em ambientes cooperativos, né? Mais uma vantagem é a participação
em programas motivacionais, decorativos, por aí vai, né? Se for o teu perfil trabalhar no setor privado e em empresas, é uma boa, né? É uma boa. Agora, claro, tem desvantagens? Tem. Uma delas é a pressão para alinhar os teus projetos artísticos aos objetivos corporativos, né? Ou seja, o teu projeto tem que estar alinhado aos objetivos da empresa a qual você vai trabalhar. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, é relativo, né? Uma segunda dificuldade que é um produto da primeira é a menor liberdade criativa, né? Se você precisa se adequar, se você precisa adequar os seus objetivos criativos aos objetivos da empresa, é claro que você vai ter menor liberdade criativa. Isso é lógico, né? Isso é claro, não há dúvida disso. E aí, de novo, você precisa me dizer se você está pronto ou não. Outra coisa, outra dificuldade é a cultura empresarial pode ser distante da arte em alguns casos. Então, a cultura que gera a empresa, ela pode estar distante da arte. Pensa nisso, hein? Mas é uma possibilidade. De repente você se encontra fazendo alguns trabalhos artísticos para o setor privado, para as empresas, enfim. É uma questão de escolha, na real, tá? Mas pensa nisso. A sétima possibilidade que você tem enquanto arte educador é a produção cultural e eventos. Sim, você pode trabalhar na produção cultural e eventos. Uma das vantagens é o contato com diferentes artistas, públicos, tendências culturais. Então você está a todo tempo, cara, com contato com muita gente, com artistas das mais variadas linguagens, música, dança, teatro, dentro da própria arte visual, fotógrafo, desenhista, escultor, e por aí vai. Né? Então você tem esse contato com muitas tendências, muitos públicos, isso é uma vantagem excelente. Outra coisa que é uma vantagem para quem quer trabalhar na produção cultural e eventos é a questão do trabalho ser dinâmico, ser diverso, né? Então provavelmente você não vai cair no tédio, né? Por conta de ser um trabalho muito movimentado, né? Com muita agitação. E cá entre nós, artista gosta disso, né? Fala que não. A terceira vantagem é a possibilidade de participar de organização de grandes eventos. Eventos culturais, né? Nas cidades, no estado. Essa é uma boa. Essa é uma boa porque te traz essa possibilidade de organizar eventos ou de participar mesmo da equipe que vai organizar eventos. Por exemplo, a Virada Cultural de São Paulo, para quem é de São Paulo, é um grande evento, né? E certamente tem muitos artistas que trabalham na organização do evento, na elaboração do evento, na montagem, por aí vai, né? Agora, tem desvantagens? Tem. O ritmo de trabalho, nesses casos, costuma ser intenso, os prazos costumam ser muito apertados, você tem uma dependência de financiamentos e patrocínios para que as ideias aconteçam. Existe uma instabilidade financeira gigantesca por conta da sazonalidade dos eventos, quer dizer, não é sempre que tem evento. Então, terá uma época do ano que provavelmente você não tem evento. E se você não tem evento, você não ganha. E não ganhando, você tem essa instabilidade financeira, tá? Mas é uma possibilidade. Eu mesmo gostaria de ter uma experiência com a produção de eventos, a produção cultural em si, tá? Mas pensa nisso que também é uma boa possibilidade. E finalmente chegamos na oitava possibilidade que você, arte educador, tem para trabalhar, ou artista no geral, vai, todo mundo, que é ser autônomo freelancer. Sim, você pode ser autônomo, você pode montar um estúdio na sua casa agora, né? E fazer só trabalhos de maneira autônoma, freelancer, né? Que é aquele trabalho esporádico ali. Você pode, que não tem contrato, né? Digamos assim. Você pode fazer, né? E aí tem vantagens. A primeira vantagem de você ser um artista autônomo, trabalhar com freelancer, né? É a liberdade total para criar objetos e escolher clientes. Quando você é autônomo, um freelancer, você pode criar o projeto que você quiser. E você escolhe seus clientes. Tem casos que não acontece isso? Tem. Mas no geral, você tem uma liberdade monstruosa para criar os teus projetos e para escolher os teus clientes. Monstruosa. Outra vantagem, né, é a possibilidade de alcançar públicos maiores, como por exemplo ensino online. Né, você pode criar, por exemplo, cursos online de desenho, de pintura, de escultura,
da linguagem que você mais gosta. E aí você vai alcançar o público da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo, muitas vezes, tá? Então, essa possibilidade de alcançar públicos maiores pode ser que te dê uma renda boa, né? Mas vamos falar nisso daqui a pouco. Pera. A terceira vantagem é o controle sobre sua própria agenda e fluxo criativo. Então você monta a sua agenda. Eu, por exemplo, tenho muita vontade de desenvolver um trabalho aqui em casa, tá? Porque aí eu escolho minha agenda. Mas o que isso quer dizer? Eu escolho os dias que eu trabalho, as horas que eu trabalho, quantas horas eu trabalho por dia, eu escolho quando eu folgo, eu escolho quando eu tiro férias, eu escolho quase tudo. Mas claro, isso dentro de um planejamento. É necessário um planejamento, tá? Então, essas são as 3 vantagens. Agora, desvantagens: insegurança financeira, principalmente no início da tua jornada. Você percebeu que em várias ocupações a gente tem insegurança financeira, instabilidade financeira? Trabalhar com arte não é fácil. Até lá em cima, que era trabalhar em escolas e instituições de ensino, você tinha uma certa instabilidade financeira ou insegurança quando você trabalhava em escolas particulares, né? Chegamos ao último ponto aqui, ó, que eu estou tratando com vocês, que é ser autônomo ou freelance, e a gente tem insegurança financeira, especialmente no início. Essa insegurança, dependendo do desenvolvimento da tua carreira, ela pode se estender por muitos anos. Eu não vou mentir para você, depende muito de você, depende do como você constrói a sua carreira. Mas geralmente essa instabilidade é no começo, tá? Outra questão outra dificuldade que você tem quando você é autônomo, quando você é freelance, é a necessidade de gerenciar marketing, venda e administração. Então você tem que fazer o marketing do teu produto, da tua produção, da tua arte. Você tem que vender o teu trabalho, seja qual for, e você tem que administrar tudo sozinho. É uma empresa de um homem só. Você não é só o artista. Você faz tudo. Você é o artista, você é o cara do marketing, você é o cara das vendas, você é o cara da administração. Você faz tudo. E dependendo do teu cliente, você vai ser até um entregador. Percebeu? É uma dificuldade, mas uma dificuldade que eu acho que você consegue se adaptar bem, tá? Outra dificuldade é o trabalho irregular, né? E esse trabalho irregular, deixa eu só arrumar aqui, gente, é o trabalho irregular. E esse trabalho irregular, ele depende muito da demanda de mercado. Então, se uma das dificuldades era a insegurança financeira, essa insegurança financeira vem da irregularidade da demanda de trabalho, porque a quantidade de trabalho depende do mercado. Quanto o mercado precisa ou não do que você oferece, tá? Mas todos esses caminhos oferecem uma variedade de experiências e desafios, né? E aí vai te permitir, enquanto arte educador ou artista, a área que mais se alinha aos teus interesses, às tuas habilidades, aos teus objetivos. E sinceramente, eu espero que eu tenha te ajudado, viu? Espero mesmo, porque eu sei que é difícil quando a gente acaba de se formar. Eu vivi isso há alguns anos atrás, que eu tinha essa dificuldade, né? Onde eu vou trabalhar agora? No meu caso, não foi tão difícil. Por quê? Porque eu já queria ser professor, né? Então isso facilita. Agora, se você está em dúvida ainda, eu espero sinceramente ter te ajudado. O vídeo ficou um pouco longo, né? Me desculpem, mas eu acho que não tinha como resumir mais esse vídeo. Infelizmente teve que ficar um pouco grande assim. Eu não costumo fazer vídeo tão grande igual esse, mas eu acho que vai ajudar bastante, tá? Espero que tenha te ajudado bastante. Futuro arte educador, futuro arte educadora. Boa sorte para você, para mim, para nós. É uma profissão difícil, mas a gente tá ali, ó, lutando na garra, na guerra. E é isso, cada dia é um desafio, cada dia é uma experiência nova, e a gente vai aprendendo com as experiências, tá? Eu espero ter te ajudado e vou pedir, se você me acompanhou até aqui, eu vou pedir que você se inscreva. Se você quiser, se inscreva, curta, compartilhe, faça o que você quiser, a casa é sua. E eu te espero aqui no próximo vídeo, tá bom? Tchau. Valeu.